Olá, hoje é a nossa leitura de número 11 da nossa proposta de ler a Bíblia toda durante os 365 dias do ano. E na nossa porção de hoje está Gênesis, capítulo 32, 33 e 34. E o que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 33, nos versos de 8 a 11. Então, só para a gente relembrar aqui o contexto, Jacó, pegou a bênção do pai, fugiu para outra terra, foi lá para a casa da sua parentela, casou com Lia e com Raquel, e depois de 20 anos ele está retornando para o lugar onde o irmão dele, Esaú, estava. E da última vez que eles se viram, Esaú queria matar Jacó. Esaú tinha planos para matar Jacó, porque ele ficou com muita raiva, porque ele mentiu, porque ele manipulou a informação, enfim. Briga de irmão. Lembrando que eles eram gêmeos, né? Então, pensa também nisso, né? Você ser traído pelo seu irmão gêmeo. Não basta ser irmão, então nasceu no mesmo dia, na mesma hora, deviam ser parecidos fisicamente. Então, esse contexto. Então, Jacó está voltando para a terra dele, ou seja, ele está voltando para perto de Esaú. Então, aqui no capítulo 33, se você leu, Jacó manda na frente, fala assim, nossa, eu não vou chegar assim para Jacó de mãos abanando, não. Vou dar presentes para ele, vou encher ele de presentes, vou encher ele de coisa boa, vou mostrar para ele que que eu tenho uma família grande, aí ele coloca as esposas, os filhos na frente. E aí, começa aqui no verso 8. Esaú perguntou, qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu, é para obter favor na presença de meu Senhor. E aqui o Senhor está com letra minúscula, então ele está chamando Esaú de Senhor. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jacó assume uma postura de humildade, de falar assim, olha, eu sei que essa terra é sua, eu sei que errei, você é o meu Senhor, eu estou aqui à sua disposição, eu estou voltando para cá para te servir. Então Jacó respondeu isso, de meu Senhor. Então Esaú lhe disse, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que você tem. Mas Jacó insistiu, não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente, que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. E assim é selado o tratado de paz entre Jacó e Esaú. E aqui mostra no verso, se você voltar um pouquinho, no verso 4, então Esaú correu ao encontro dele, ou seja, ao encontro de Jacó, e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Os dois choraram, tem noção que é esse reencontro? Então, um encontro que tinha sido marcado, uma história de vida, de relacionamento que tinha sido marcado por mentira, por negociação, por manipulação, por roubo, agora este reencontro, eu acho que os dois pensam assim, quanto tempo nós perdemos por causa das nossas mágoas, por causa das nossas desavenças. E o que nós aprendemos aqui é que a reconciliação, ela é sempre viável, ela é sempre lúcida, ela é sempre possível. Se tem uma coisa que Deus espera de nós, é que nós andemos em paz com todos, que a gente sempre busque reconciliar os nossos relacionamentos. E esta passagem aqui, ela ilustra o amor de dois irmãos. Eles eram gêmeos. Imagina também o quanto foi difícil para eles viverem longe um do outro. Eles que viviam juntos, eles que, por mais que cada um tivesse um trabalho, um gostava do campo, outro gostava de ficar na tenda, eram irmãos. Irmãos. Eles tinham uma vida em comum. Eles tinham pai, eles tinham mãe, eles experimentaram ali das mesmas coisas, cresceram juntos. Então, imagina a saudade. Então, assim, sobre essa reconciliação, eu gostaria de falar com você, para você se atentar como foi feita essa reconciliação.
primeiro, Jacó reconheceu que seria difícil. Imagina, ele não chegou simplesmente na casa do irmão e falou assim, olha, tô aqui, hein? Já chegou a hora de você me perdoar. Não, ele foi aos poucos, né? Ele foi amolecendo o coração do irmão. Ele mandou, né, pessoas antes, falando, ó, vai lá falar com Esaú, fala pro meu senhor. Ele sempre usou isso, meu senhor, que eu tô indo, que esse presente é para ele. Ele encheu de presentes. Então, quando você for se reconciliar com alguém, sonde o território, sonde o coração. Assim, é que depende do tipo de mágoa. Não é toda mágoa que você sonda. Tem mágoa que é mais rápido, né? Você já vai lá e já resolve. Mas dependendo da profundidade da ferida, sonda o território, né? Eles romperam numa questão ali de ou eu fujo ou ele me mata. Ou seja, Esaú poderia ter sujado as mãos dele de sangue com o próprio irmão. Mas para não repetir como Caim e Abel, ainda bem que Jacó fugiu. Mas quando você tiver algo assim tão drástico para resolver com alguém, sonde o território. Não faça como Jacó e Esaú, que se passou aí 20 anos para eles resolverem as suas pendências. Poderia ter sido antes. Mas ore ao Senhor. Peça para o Senhor. Então, assim, Fátima, como que eu preparo o terreno? Você prepara o terreno primeiro orando ao Senhor. Falando, Senhor, prepara o terreno. Existe esse relacionamento que precisa ser restaurado. Que eu já tenho a direção do Senhor, que eu preciso resolver essa pendência. Então, ora, prepara o terreno em oração. Consagrando a vida da pessoa, a sua vida, o relacionamento de vocês ao Senhor e fala, Senhor, isso precisa ser resolvido. Prepara o momento, prepara o coração dela, me prepara, me dá as palavras, né? Me dá um coração humilde para eu reconhecer os meus erros. Então, Jacó, ele quis encontrar favor na presença, porque assim, não, aqui realmente eu fui o errado. E eu tô aqui para te servir. E o que é interessante é que a bênção lá atrás, se você bem lembra, era o contrário, né? Esaú, a bênção sobre Esaú era justamente de servidão, para ele servir a Jacó. Mas Jacó aqui está falando, não, meu senhor. E se você voltar um pouquinho antes ainda, né? Se a gente voltar um pouquinho antes, Jacó tem a luta, né, com o anjo. E depois dessa luta, ele encontra, então assim, lutar com o anjo também, né, o fato dele ficar mancando, trouxe a humildade para ele de falar assim, não, eu tenho limitações, eu não vou ganhar sempre, eu tenho limitações. E ele continua, olha, contemplar o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. A luta de Jacó com o anjo levou Jacó para um lugar de humildade, de falar assim, agora eu entendi o que é relacionamento com Deus. Eu vi o Senhor face a face. Eu conheço a face de Deus. Então, contemplar você, meu irmão, é a mesma coisa que contemplar Deus. Fazer as pazes com você é honrar o relacionamento com Deus. Fazer as pazes com você, ficar bem com você, eu sei que eu também vou ficar bem com Deus. Por quê? Porque lá na frente, quando Jesus ensina para nós a oração do Pai Nosso, que nós intitulamos, né? Não é a oração do Pai Nosso, nós que intitulamos assim. Mas na oração tá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus deixa muito claro, se você não perdoar as pessoas, se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado. Ponto, acabou. Ai, Fátima, mas Deus sabe do meu coração. Por Deus saber do seu coração é que Deus quer que você ande em paz com todos, que você sempre busque a reconciliação. Eu acredito que esse tempo de 20 anos, embora tenha sido longo, foi bom para os dois, porque deu para esfriar os ânimos. Ou seja, não precisa esperar 20 anos, mas nem tudo você vai resolver instantaneamente. De novo, depende do tamanho da ferida. Às vezes você tem que esperar alguns dias passarem para esfriar os ânimos. Eu sei, você vai me falar, mas Fátima, e o versículo que diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira? Então, este versículo está falando da sua raiva, das suas emoções. Então, você que não pode dormir enquanto você, com o Senhor, não resolver as suas emoções. Não é o outro que vai resolver as suas demandas emocionais. Não é o outro.
primeiro busque o Senhor. Resolva as suas dores com o Senhor. E aí busque a reconciliação com o próximo. Como eu falei, prepare o terreno em oração. Então, se você passou por uma questão onde foi algo muito grave que aconteceu, que você considera muito grave, fala isso é inadmissível, causou uma dor muito profunda em você, não deixe essa dor criar raízes no seu coração. Ore sobre isso. E ore com verbo rasgado. Eu costumo chamar de verbo rasgado, que Deus, está doendo, estou me sentindo injustiçado, eu estou me sentindo negligenciado, estou me sentindo rejeitado, eu acho um absurdo o que essa pessoa fez. Fala tudo para Deus e fala, Senhor, me mostra, porque a tua palavra diz que o sol não pode se pôr sobre a minha ira, e eu estou irado, Começa a ter orações honestas com Deus sobre as suas emoções, para que o Senhor comece a ministrar cura no seu coração. E aí, no tempo devido, por discernimento do Espírito, vai lá e converse com a pessoa. Não espera passar 20 anos. Não espera, a não ser que seja realmente uma coisa muito drástica. Mas é o Senhor que tem que te guiar nesse tempo. Por quê? Porque enquanto você ora para o Senhor preparar o terreno, Deus também está trabalhando no coração da pessoa. Muitas vezes a gente tem uma mente limitada achando que Deus só está trabalhando na nossa vida. Não, é que Deus tem feito isso comigo. Não, Ele também está trabalhando na vida de outra pessoa. E a sua oração vai fazer com que Ele também vá fundo no coração da outra pessoa. Ore por isso, ore por reconciliação, pela paz de Jesus, que excede todo entendimento, invadir o coração de vocês. Então hoje a nossa devocional é sobre reconciliação, sobre perdão. Veja, em nenhum momento aqui eles pedem perdão um para o outro. Por quê? Porque já não tinha mais, passou tanto tempo que eles já estavam bem. Mas faltava reconciliação, faltava reconectar, restabelecer o relacionamento. Por isso os presentes, por isso São dá. Por quê? Porque Jacó não sabia como que Esaú estava. Mas quando eles se viram, eles se abraçaram, eles choraram. E Esaú ainda falou assim, cara, eu não preciso de nada disso. Você aqui para mim é o suficiente. Tá tudo bem. O Senhor também cuidou de mim nesse tempo, né? Esaú fala assim, olha, eu tenho muitos bens, meu irmão. Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem, ou seja, Deus cuidou de mim nesse tempo. Eu tenho mais do que eu preciso. Não preciso das suas coisas, não. E Jacó insiste, não, mas eu quero, que Deus também foi bom comigo, então eu quero te presentear. E insistiu até que Esaú aceitou. Então, quando você se reconciliar com alguém, também dê algo de Deus para essa pessoa. Dê o seu amor, dê o seu carinho, mas se o Senhor te direcionar, dá um presente para ela também. Não como barganha, tá? Eu sei que tem aí muita violência doméstica, onde o cara bate na mulher e no dia seguinte dá flores para dizer que tá tudo bem. Não. Não, isso não. Sempre diálogo. Frutos de arrependimento. Ações de arrependimento. Então, as palavras de Jacó demonstram que ele realmente estava com o coração voltado a viver em paz com o irmão. E ali a paz se estabeleceu. Então, quando alguém te magoar, prepare o terreno em oração. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, trate as suas emoções com Deus e comece a ter o discernimento do tempo do Senhor para resolver essa questão. Quanto antes, melhor, mas é o Senhor que tem que te direcionar nisso. Tem muita gente que fala assim, não, o perdão você tem que dar agora, é aqui agora. Não, já fez, já dá. Não, eu não acredito nisso pela minha história de vida e por tantas pessoas que eu atendo. Perdão é um processo. Então, dependendo do tamanho da ferida, também demanda um processo diferenciado, um tempo diferenciado. Né? Então, tem tempos curtos, instantâneos, de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, não sei. Por isso que você tem que estar sensível ao Espírito Santo. Combinado? Vamos orar. Pai, nos dá mais de Ti, Senhor. Nos dá mais do Teu coração, do Teu discernimento. Sonda, Senhor, os nossos corações.
Mostra, Senhor, para nós quais são os relacionamentos quebrados que o Senhor quer restaurar neste tempo. Assim como o relacionamento de Esaú e de Jacó foi restaurado, que possamos viver essa bênção nas nossas vidas. Mostra-nos quais são as restaurações que o Senhor quer fazer neste tempo nos nossos relacionamentos. E nos dá um direcionamento claro de como fazer. Prepara o terreno, Senhor, do nosso coração, mas também do coração da pessoa com quem precisamos nos reconciliar. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse processo. Em nome de Jesus. Amém.